Daí, pessoal, mais uma resolução. Um carpinteiro fabrica portas retangulares maciças feitas de um mesmo material. Por ter recebido de seus clientes pedidos de portas mais altas, aumentou sua altura em 1/8, preservando suas espessuras. A fim de manter o custo com o material de cada porta, precisou reduzir a largura. A razão entre a largura da porta nova e a largura da porta anterior é... Bom, aí eu tenho duas situações. Eu tenho a situação 1, ou ainda porta 1, vou colocar aqui, ó, porta 1, onde eu tenho a altura da porta como sendo então a altura 1, H1, e eu tenho a largura da porta, que eu vou chamar de largura 2, L2. Ok. E eu tenho uma porta 2, onde eu precisei fazer uma redução, um aumento na altura. Então, a altura dessa nova porta, dessa porta 2, ele teve um aumento de 1/8. Então, aqui, ó, a altura 2, ela é o quê? É a altura 1 da porta anterior, né, H1, mais 1/8. Claro, 1/8 da altura 1, 1/8 da H1. Aí, fazendo aqui, essa altura 2 é igual, né, com mínimo múltiplo comum aqui, 8 divide por 1/8, 8 vezes H1, H1, mais 8 por 8, 1, vezes 1H1, 1H1 ou simplesmente H1. E aí, essa altura nova, a altura da porta nova, ela passa a ser descrita como 8 mais 1, 9, 9 H1 sobre 8. Então, a porta 2 eu posso chamar de altura H2, ok? E a sua largura 2, sem problema. Aqui, largura 2, aqui a largura da porta 1 é largura 1, né? Logicamente, aqui eu me equivoquei. E aí o que acontece? Que essa altura 2 aqui, H2, eu também posso representar por 9 H1 sobre 8. Bom, então esse é o aspecto inicial do exercício. Eu tenho a porta 1 com altura 1 e largura 1, normal, e a porta 2 teve um aumento na sua altura. Né? A altura foi para 9H1 sobre 8, já que aumentou 1/8. E aqui eu tenho a largura L2. Por enquanto, a largura 1 e a largura 2, né, eu considero aí, por enquanto, a mesma. Eu tenho assim, ó, uma porta 1 assim, com essa largura, e uma porta 2 com a mesma largura, mais alta. Ó. A largura aqui das duas portas é a mesma, por enquanto. Mas aí vem o resto do problema e diz o seguinte, que para manter o custo do material da porta, o que ele fez? Se ele aumentou a altura, ele gastou mais material. Então ele precisa reduzir o quê? Reduzir a largura da porta. Tipo assim, ó, isso aqui é a porta original. Aí ele aumenta, vou colocar de outra cor aqui, ó, ele aumenta 1/8, então ele aumenta um pouco aqui a altura da porta. Ó. Então esse pouco de aumento aqui vai gerar um custo de material. Então para compensar isso, o que ele faz? Ele tira uma lasca aqui, ó, ele diminui a largura da porta. E aí então essa economia de material aqui, ó, vai compensar o aumento da porta. E a porta, então, ela vai ficar mais estreita, com essa largura aqui, então, ó, e mais alta. Então, seria aqui a porta 1 e a porta 2. Ok? Então, mais ou menos isso que está sendo feito. Então, a largura deve ser diminuída aí. Mas o custo, como ele falou, o custo é o mesmo. E é justamente por isso que eu diminuo a largura. Se o custo é o mesmo, observa que o custo está dependendo do quê? Da área da porta, né? Da área da vista da porta, da parte plana da porta, já que a espessura é a mesma, né? A grossura da porta é a mesma, então não vai interferir. O que importa é só a área. Então, significa que esta área aqui, ó, desta porta, que eu vou chamar de área 1,
tem que ser igual à área dessa porta aqui, que eu vou chamar de área 2. E aí eu empreendo o cálculo para isso. Olha só, área 1, o que é área 1? Área 1 é largura vezes altura, né? É L1 vezes H1. Um lado vezes o outro. E aqui área 2, o que é área 2? Área 2 é largura 2 vezes a altura 2. A altura 2 eu posso expressar em função de H1, como sendo 9 H1 sobre 8. E aí essas duas áreas devem ser iguais. Se A1 é igual a H2, eu vou estipular aqui, ó. Então, L1, vou jogar mais para cima, L1 vezes H1 é igual a L2 vezes H2, que na realidade eu reescrevi como 9H1 sobre 8. Está aí a igualdade das áreas para que o preço da porta se mantenha. E qual é o objetivo do exercício? O objetivo do exercício, bem importante aqui, ó, ele quer a razão entre a largura nova e a largura da porta anterior ou da porta velha. Então ele quer a seguinte razão. Eu vou pôr aqui, ó, ele quer a razão entre quem? A largura da porta nova, que eu chamei de L2, para a largura da porta anterior. Largura anterior da primeira largura, L1. Então ele quer L2 sobre L1. Então na realidade, ó, eu quero botar esse L1 aqui, ó, aqui embaixo, para ficar com a razão L2 sobre L1. E como que eu posso proceder isso? Bom, da maneira mais simples, que é mantendo aqui H1 e fazendo, ó, L2 vezes 9H1 sobre 8, e aqui sobre L1. L1 ficou dividindo. Ficar dividindo aqui é o mesmo ficar dividindo tudo aqui, tá? L1 dá na mesma. E aí eu tenho já esta razão preterida aqui, ó. Preferida, né? L2 para L1. Para isolar essa razão, que é o meu objetivo do exercício, eu vou pegar essa expressão 9H1 dividido por 8 e vou jogar aqui na falsa passagem, está multiplicando, jogo para cá dividindo. Então eu tenho aqui que H1 dividido por 9H1 sobre 8 é igual a razão L2 para L1. Divisão de frações, mantém a primeira. Multiplico pela segunda invertida, 8 sobre 9H1. Isso é igual ao meu objetivo, razão de L2 para L1. Faço simplificação aqui, ó. Cancelo H1 com H1, vai sumir essa variável aí. E aí me sobra que L2 para L1 ficou igual a 8 sobre 9. 8 para 9. E aí isso eu tenho na letra D. Ok? Então está aí a resolução mais aritmética com algum aspecto que outro é algébrico. Beleza? Bom, como sobrou espaço aqui na nossa tela, e o objetivo dos vídeos aqui no canal sempre é o teu aprimoramento, é nunca a pressa e sim a melhora no teu desempenho, eu vou usar esse espaço aqui que sobrou para fazer um outro raciocínio. Olha só, como eu sei que a altura ela aumenta 1/8, então quando eu pensar aqui na porta 1, a altura 1, eu vou colocar um valor. Claro, um valor que tenha facilidade no cálculo de 1/8. Então, eu vou dizer que a altura 1 é igual a 8. Sei lá, 8 metros. Parece um absurdo uma porta ter 8 metros de altura, mas é para o efeito do cálculo. Então, aqui eu tenho que H1 é igual a 8. Já posso colocar aqui a porta 2. Ó. Se H1 é igual a 8, H2 será o que como altura? Bom, é 8 mais 1/8.
Quanto que é 1/8 de 8? 1/8 de 8 é 1, né? É a oitava parte de 8. Então, 1/8 de 8 igual a 1. Então, essa porta 2 tem quanto? Tem 9 de altura, que é o 8 mais 1/8. Aqui, a largura 1 continua, só vou botar aqui, ó, largura 1. E aqui a largura 2. E não esquece que o teu objetivo justamente é esse. L2 sobre L1. Ok, a área da porta 1, vou colocar essa informação aqui, ó. Teu objetivo tá aqui, ó, já está posto, L2 sobre L1. Então aqui eu tenho que a área da porta 1 é 8 vezes L1. A área da porta 2, a área 2 é 9L2. Por quê? Porque é um lado vezes o outro, né? Base vezes altura, comprimento vezes largura. Nesse caso, largura vezes altura. Então, aqui eu tenho a área 9L1 e a área 8L1 e 9L2. E lembra que a área dessas duas portas deve se manter a mesma para que eu tenha o mesmo custo. Então, aqui existe uma igualdade e aí acabou o exercício. 8L1 é igual a 9L2. Lembrando que eu quero que a razão L2 para L1. Deixo o 8 sozinho aqui. Bem devagar, ó. 9L2 para L1. E esse 9 agora está multiplicando, vem dividindo. 8 para 9 é igual a L2 para L1. Está aí um outro raciocínio mais aritmético e válido para essa questão, ok? Então está aí a resolução. Espero que tu tenha aproveitado. Bons estudos e até a próxima.